Olá, tudo bem com você? Sou a professora Suzy Bueno de Almeida e vou trabalhar com você a disciplina de Planejamento e Inteligência de Marketing. Essa vai ser a nossa primeira teleaula e nós vamos entender como que funciona o mercado e quais ferramentas são fundamentais. Sou formada em Administração de Empresa pela UEL, Universidade Estadual de Londrina, e também tenho duas especializações, uma pela Uninove em Gestão Empresarial e outra em Metodologia de Ensino Superior pela Unopar, e também sou mestre em Metodologia Linguagens, Ensinos e Suas Tecnologias pela Unopar. Essa é a minha formação, vou te acompanhar com essa disciplina. Então, qualquer dúvida, qualquer problema que você tenha que não consiga entender o assunto, manda suas dúvidas para que a gente possa solucionar, para que você tenha uma aprendizagem mais efetiva, uma aprendizagem mais eficiente, ok? Então, vamos ver a base que nós vamos aprender? Então, nessa unidade, nós vamos trabalhar análise ambiental e de mercado. E aí, contextualizando, né? O que nós vamos aprender neste momento? Análise ambiental e a de mercado. Baseada em quê? Baseado na PEST, que é Política, Economia Social e Tecnológica, também na análise dos 5 modelos de Porter, os modelos do VRIL, né? Modelo baseado em recursos, e também nas matrizes BCG, ANSOF e GM. Então, esse é o nosso panorama de estudo que nós iremos aprender. Para que a nossa aprendizagem faça mais sentido e seja uma aprendizagem mais consolidada, nós vamos utilizar a situação problema da Cida. A Cida, ela foi recentemente desempregada, faz uns 7 meses, e ela começou a analisar, ela tem amigos executivos e falou assim, olha, acho que vou empreender. E ela resolveu começar a empreender. E aí, para isso, ela precisa conhecer o mercado na qual ela está se inserindo, para saber como que ela pode ter sucesso na sua empresa. Para isso, nós vamos utilizar diversas ferramentas na qual nós vamos auxiliar a Cida. Eu e você, nós dois vamos trabalhar juntos para ajudar a Cida a se guiar, a se orientar nesse processo de desenvolvimento mercadológico da sua empresa. Então, vamos ver o contexto da Cida? Então, a Cida, ela quer abrir uma loja de medicamentos genéricos. E aí, para isso, ela precisa saber, essa loja tem força suficiente para competir com as outras lojas? Essa loja vai ser uma loja exclusiva de genéricos. Ela foi desempregada, está desempregada há 7 meses. E a tarefa aqui é analisar o ambiente de mercado que ela tem, fazer uma análise ambiental e como que esse mercado está se posicionando. Como que ela pode se desenvolver? Então, a pergunta é, a Cida, a empresa dela vai ter força suficiente para aproveitar essa oportunidade? Ou mesmo, as empresas desse setor possuem grandes ameaças que podem influenciar a Cida? Então, ela precisa entender qual é a expansão desse mercado. São questionamentos que a Cida tem que precisam ser solucionados. Ela não pode simplesmente vai lá e abre uma empresa. Ela tem que conhecer o ponto, ela tem que conhecer essas variáveis mercadológicas que podem influenciar positivamente o seu negócio, que vai trazer uma benfeitoria para ele, e o que vai influenciar negativamente, que pode prejudicar a sua empresa. E como que ela vai fazer para gerenciar essas variáveis, para tentar neutralizar ou mesmo erradicar aquela que pode trazer problema e potencializar aquelas variáveis que irão auxiliar a sua empresa, porque é uma empresa de um nicho de mercado muito específico. Então, ela não pode errar. Então, ela tem que saber como que os seus concorrentes estão trabalhando seus diferenciais, como que os seus concorrentes fazem para adquirir novos clientes e como que eles gerenciam esses seus negócios. Então, essa vai ser a nossa base de estudo para desenvolver esse trabalho com a Cida. Vamos lá? Planejamento e plano de marketing. Quando eu penso em planejamento, primeira coisa que vem na cabeça,
os níveis do planejamento. Quais são os meus planejamentos? Planejamentos são ações que eu realizo hoje para mudar uma situação futura que eu desejo, uma situação futura desejada. Não estou falando que ela realmente vai se concretizar, mas ela vai chegar o mais próximo possível do que eu desejo. Quais são os níveis do meu planejamento segundo a pirâmide hierárquica? Eu tenho no nível mais alto o estratégico, que está alinhado com a missão, visão e valores da empresa. No tático, que é um intermediário, eu tenho ali já mais as funções gerenciais, então eu vou ter funções voltadas para marketing, para produção, para logística, para cada uma dessas áreas. Então nós vamos focar no marketing e o operacional que irá executar essas ações. Então eu preciso entender qual é esse conceito de planejamento de marketing. Vamos ver a definição? Então, a definição de planejamento de marketing para Thinking diz o seguinte: o planejamento de marketing tem sido aceito como um processo sistemático, ou seja, um processo onde existem várias etapas e dessas etapas eu tenho uma visão completa do todo, que envolve uma avaliação das oportunidades, dos recursos e também determinar os objetivos e o desenvolvimento de um plano para implementação e controle. Então, ele está querendo dizer o seguinte, olha, nós precisamos, com base no plano de marketing, entender a visão do todo, analisar essas oportunidades, avaliar ela, mas também ver quais os recursos que eu tenho para que eu possa determinar esses objetivos que foram ser seguidos para executar esse plano, implementar. A partir do momento que eu implemento esse plano, eu preciso ter um controle também. Então, essa é a base. Quando eu penso em marketing, o marketing está querendo identificar a satisfação das necessidades humanas. O marketing, ele quer olhar, ele vai buscar quais são essas necessidades que aquela população, aquele nicho de mercado deseja adquirir. Quando o micro-ondas foi lançado, no primeiro momento, na década de 50, as donas de casa não viam necessidade dos micro-ondas, porque várias delas trabalhavam em casa e não utilizavam comida congelada. Então, não via necessidade, falou assim, para que eu vou utilizar o micro-ondas? Passado um tempo, ele teve mais o seu boom ali no final da década de 80, início da década de 90, e tem esse boom do micro-ondas, porque temos o início das comidas congeladas, muitas mulheres trabalhando fora, então, eles têm uma demanda e aí começou as propagandas, o marketing trabalhar para mostrar a necessidade. A mesma coisa aconteceu com a máquina de lavar roupa, que até então era assim, não se lavava a roupa em máquina, começa a se lavar a roupa na máquina. Hoje a gente pode parecer quase inconcebível, né? Não utilizar esses equipamentos para nos auxiliar no dia a dia, mas começou assim. Essa foi a base. Então criou-se, mostrou a necessidade, o quanto que poderia auxiliar. Então o marketing ele apenas identifica essas necessidades para que ele pode trabalhar as ferramentas e a pessoa perceber que é importante para ele, ok? Então, vamos ver outras bases do marketing. Quando eu estou falando de marketing, eu tenho que pensar nessas variáveis que ele precisa analisar. Então, ele precisa analisar as variáveis controláveis e também as incontroláveis. Então, para que ele possa alcançar o objetivo planejado, ele tem que realizar ali um resumo desse plano, desse planejamento que ele vai transformar num plano de ação. E esse planejamento de marcha, ele tem que levar em consideração essas variáveis. Então, ele vai ter que levar as considerações das variáveis do marcha, como preço, praça, promoção, o produto, e as incontroláveis também, que acontecem no meu ambiente geral, que é a competição, a política, as leis de regulamentação, qual o comportamento desse consumidor, qual o nível tecnológico também. Todas essas ações estão acontecendo no nível tático. Então, eu preciso saber quais são essas variáveis que podem influenciar no meu planejamento, que podem influenciar no meu plano. Porque se eu tenho algumas variáveis legais, então vamos pensar assim, uma campanha de marketing que aconteceria na década de 90, hoje tem normas legais que não poderia. Então, existe uma regulamentação diferente que eu preciso levar em conta. Então, eu tenho que pensar nas questões políticas, então eu tenho que pensar todas naquelas variáveis do meu macroambiente que podem influenciar. Tenho que levar em consideração as minhas variáveis controláveis também, para que eu possa desenvolver esse plano de marketing. Esse plano de marketing,
Quando eu penso do planejamento, que é o macro, eu vou diminuindo, então eu vou trazendo para o meu plano. Meu plano é um plano de ação, um plano que eu vou desenvolver atividades, que eu vou desenvolver ações que vão ser executadas. Então ele precisa ter começo, meio e fim, quem é o responsável, qual o valor que vai ser gasto. Então uma das ferramentas indicadas e interessantes a serem utilizadas é a 5W2Hs. Por que vai ser feito, como que vai ser feito, de que maneira que vai ser realizada, quem vai ser o responsável e quanto que nós vamos gastar. Então eu preciso responder esses questionamentos. Porque o plano em si de marketing, eu vou falar que ele é um documento escrito, através desse documento vai ter todas essas ações, as metodologias que eu vou empregar, o meu cronograma, os valores que vão ser gastos e as estratégias que eu vou utilizar. Então, vê a definição de plano de marketing. Então, meu plano de marketing, ele é um documento que vai estabelecer os objetivos de uma instituição. Então, se ele está definindo esses objetivos que começaram a ser definidos lá no meu planejamento estratégico, começou a ser definido aqui no meu planejamento estratégico, que está no meu alto escalão, que passou aqui para o tático, e o tático vai desmembrar dentro do meu setor de marketing. Então, esses objetivos dessa instituição, que está atrelada à missão, visão e valores, tem que estar determinado pelo marketing, dentro desse plano de marketing. Então, esse plano de marketing vai estabelecer esses objetivos, ele vai determinar um período dessa atividade, então ele vai ter um período para começar e também um período para finalizar, e dentro desse período todo vai ter etapas que vão ter que ser concluídas para desenvolver esse todo, que ele pode ser implementado aqui todas as atividades da área de marketing. Então, eu posso ter um plano macro ou ter outros planos que vão acompanhar. Então, o plano de marketing é uma declaração escrita desses objetivos de como eles vão ser seguidos, de como que eu vou desenvolver essas ações. Eu preciso ter eu posso ter mais de eu posso ter um plano macro e depois eu desmembrar em outros planos, em outras ações, do que eu vou realizar, do que eu vou fazer dentro dos meus objetivos a serem seguidos. Então, como que eu vou desenvolver cada uma dessas ações? Precisa estar escrito lá nesse meu plano de marketing, porque se eu ou você ou se alguma outra pessoa tem alguma dúvida, nós vamos lá, olhamos o plano de marketing, ok, então a gente já sabe quais os objetivos, então ele vai nos guiar, vai nos orientar o caminho que nós vamos estabelecer, que nós vamos seguir. Análise PETS e análise SWOT. Então, quando eu estou falando de uma análise PETS, eu estou falando o quê? Eu estou falando de uma ferramenta que vai analisar o ambiente macro da minha organização. Ele vai analisar o meu ambiente externo. Então, essa ferramenta vai me auxiliar a entender como que está esse cenário externo para que eu possa ficar preparada e desenvolver planos de ação caso tenha alguma variável que eu não goste tanto, que eu não acho tão interessante para a minha empresa. E daí eu falo assim, não, vou ficar já preparada. Eu vou me posicionar aqui para poder me adaptar a essa variável, porque se são variáveis no meu ambiente externo, eu só posso me adaptar a elas, então eu tenho que estar preparada, eu não consigo fazer, não aconteça, eu não consigo simplesmente falar para ela não acontecer, mas eu preciso me adaptar. Então vamos ver como que acontece a peste. O que nós temos aqui? Aí você vai falar assim para mim, mas Suzy, aqui ó, tá peste e aqui eu tenho o E e o L. Por que parou e sendo que aqui acontece? Nós temos a seguinte situação, vocês vão encontrar aí dentro de algumas metodologias simplesmente peste, como está no livro, mas nós vamos encontrar também peste e pestal. Então, nós vamos encontrar essas definições. E aí, vocês podem encontrar também assim, ó. P, E, S, T, A, L. Esse A é aqui, em vez de ser ecológico, tá como ambiental. Então,
eu preciso entender como que eu posso fazer essa análise. Primeiro que eu sei que a análise PEST é de um acrônimo. Se um acrônimo é o início de várias palavras que vai me formar a minha análise. Então, ela é uma ferramenta que eu vou utilizar para identificar as forças macros que vão afetar o meu negócio. Quais forças essas? A política, econômica, social, tecnológica, ecológica ou ambiental e a variável legal. E elas têm que ser usadas, elas são utilizadas para a gestão estratégica de uma empresa. Então, quais variáveis políticas que pode influenciar? Uma corrupção endêmica pode ser um desses fatores. Vamos pensar aqui no Brasil, nós temos um exemplo de fator político que às vezes cria alguns tipos de dificuldades para as empresas como um todo, a sociedade. Então, nós temos a questão da corrupção para analisar. No ambiente econômico, a gente pode utilizar as taxas de juros vigentes, o nível da dívida externa do país, nível da empresa, a taxa cambial. No campo social, nós podemos utilizar a composição da pirâmide etária, então a população está ficando mais velha, ela está envelhecendo. O nível educacional, a cultura, a crenças de um povo. No nível tecnológico, a gente pode falar de tecnologias que vêm substituindo outras que estavam sendo utilizadas. Então, um exemplo claro, o Uber, Uber Eats, iFood, esses exemplos de aplicativos que causaram uma forte mudança. No caso dos Ubers, eles influenciaram diretamente as empresas de táxi, as cooperativas de táxi, as táxis individuais. No campo ecológico, nós temos a questão da variável de estiagem, redução de resíduos, redução da pegada de carbono, que é um dos fatores que está sendo muito analisado. A pegada de carbono é uma medida que calcula a emissão de carbono que é emitida na atmosfera por pessoa, por atividade, por evento, por organização, por governo. E as nossas variáveis legal. Pode ser uma lei de concorrência, uma lei trabalhista, uma lei de proteção ao consumidor. Então, a minha análise PEST vai analisar esses fatores que vão determinar ali como que eu vou analisar. Então, se você analisar cada um desses componentes, você vai observar que eles estão no meu ambiente macro, no meu ambiente tarefa, no meu ambiente geral de uma empresa. Então, aquele ambiente externo, mais afastado que eu tenho da empresa, não é meu ambiente de tarefa que está mais pertinho. Então, eu tenho que analisar como que essas variáveis podem influenciar o meu negócio. Eu estou tendo algum tipo de variável tecnológica que pode influenciar, então eu tenho que ficar preparada. Não é porque... Aí a gente tem que conseguir diferenciar alguns fatores. Não é porque pode se tornar obsoleto que ela não pode ser utilizada ainda. Exemplo, a máquina de escrever. Ela consegue, você consegue utilizar ainda a máquina de escrever. Um fax, você consegue utilizar. Só que no caso do fax, você depende que outra pessoa também tenha esse aparelho. Consegue utilizar? Consegue. Mas não é muito mais fácil enviar um e-mail se eu estou querendo enviar alguns documentos? Então, acaba sendo também mais ecológico, porque eu não vou gastar aquele papel. No caso da máquina de escrever, posso utilizar, não tem problema. Só que eu tenho que levar em consideração também que vou levar mais tempo, se eu errar, vai ficar mais difícil de apagar. Tá bom, existe aquelas borrachinhas para apagar, mas não fica tão bonito. Mas posso utilizar? Posso, mas veio as outras tecnologias que acabaram substituindo e a grande maioria utiliza a tecnologia vigente. Então, vamos analisar a nossa SWOT. A SWOT também é um acrônimo das palavras Strength, Weakness, Opportunity, Threat, que nada mais é que a força, a oportunidade, a fraqueza e a ameaça. SWOT é em inglês e FOFA é em português. O que eu vou analisar aqui? Eu vou analisar, dentro de um campo, os fatores internos da minha organização e os fatores externos. Mas dentro desses fatores internos, eu vou analisar os meus fatores positivos e também vou analisar meus fatores negativos. Então, eu vou dividir em 4 quadrantes aqui. Dentro dessa matriz, dentro desses quadrantes, eu vou olhar o que a minha empresa tem de positivo dentro dos fatores internos. E eu também o que ela tem de positivo no meu fator externo. O que ela tem de negativo aqui, que seriam minhas fraquezas internas, e quais são as ameaças que eu tenho externa. Exemplo, vamos pensar assim, qual o fator positivo interno que a empresa pode ter? Se é interna, a empresa tem controle, ela pode influenciar todos os fatores internos dela. Pode ser a marca, uma qualidade.
Quais são as fraquezas que essa empresa pode ser? Pode ser na demora do atendimento a seu cliente, ou mesmo nas reclamações desse cliente, na devolução. Quais são as oportunidades que pode ter? Pode existir um mercado em crescimento, pode ter uma expansão nesse setor que você está inserido. E fatores de ameaça pode ser uma concorrência acirrada, ou seja, eu tenho uma concorrência muito forte. Então, a minha análise SWOT, ela vai proporcionar um diagnóstico da minha organização. Aí você vai me falar assim, mas professora Suzy, qual é a diferença entre a análise SWOT e a análise PEST? O que eu tenho? Na SWOT, eu vou considerar que meus fatores internos também. Então, eu vou considerar meu clima organizacional, minha produtividade. Já na PEST, eu vou considerar apenas meus fatores externos. Então, eu vou pensar quais são as oportunidades políticas que eu tenho, as oportunidades econômicas, as oportunidades sociais e tecnológicas. E também vou analisar as ameaças políticas que eu tenho, as ameaças econômicas, as ameaças sociais e as ameaças tecnológicas. Então, eu vou levar em consideração esses dois campos. Enquanto que a análise SWOT analisa também o ambiente interno, a PEST não, ela analisa somente o ambiente externo e ela foca mais nesse ambiente externo para trazer um panorama para a organização. Modelo das 5 forças de Porter. Então, quando eu penso nas 5 forças de Porter, eu tenho que lembrar lá de Michael Porter, quando ele desenvolveu essas 5 forças de Porter. Porter, quando ele começou a analisar, ele pensou o seguinte, olha, uma empresa, ela tem que olhar as 5 variáveis que podem influenciar o seu negócio, e aí ele escreveu um artigo na Harvard Business Review, onde ele fala como que a empresa tem que analisar as variáveis que podem influenciar o seu negócio. E ele desenvolveu esse modelo que ele vem a chamar das 5 forças, ou também como é conhecido o modelo de Porter, ou modelo das 5 forças de Porter. Você vai encontrar diversas nomenclaturas com referente ao modelo de Porter. Vamos trabalhar nele e entender como que ele pode ser desenvolvido? Então, esse modelo das 5 forças de Porter, ele foi desenvolvido em 1979 e a gente tem como centro aqui a rivalidade entre os concorrentes. Então, eu tenho que avaliar e analisar dentro do ambiente externo e também medir essa competitividade no mercado, como que está a empresa se posicionada. Então, como que ela está posicionada frente aos seus concorrentes? E esse conceito de competitividade nessa ferramenta, ele quer responder perguntas como: o mercado em que a sua empresa está inserido é lucrativo? Ou seja, eu tenho uma lucratividade neste mercado? Se vale a pena, sim, mas como eu posso melhorar que a concorrência, como posso ser melhor? Então ele vai perguntar, qual é o poder de barganha que tem dos fornecedores? Quais são as ameaças dos produtos substitutos? Qual o poder de barganha com relação aos clientes? Qual é a ameaça de novos entrantes? Então, o modelo das 5 forças de Porter, ele vai analisar cada uma dessas variáveis e vai falar o seguinte: como que eu posso me posicionar frente aos meus concorrentes, aos meus clientes e conhecer cada uma dessas ameaças e como eu posso negociar com eles também. Então, vamos entender como que a gente pode enfrentar o nosso concorrente, como que ele está posicionado frente a esse concorrente, que é ao centro da nossa análise. A gente começa analisando por esses concorrentes. Vamos ver? Então, eu vou partir aqui da minha rivalidade. Então, como que eu estou dentro da rivalidade? Os meus concorrentes são numerosos, eu tenho um crescimento lento do setor, o mercado ele é estável ou esse mercado está em declínio? Quais são os segmentos que eu tenho que analisar os custos, custo fixo, o estoque, eles são elevados? Existe uma ausência de diferenciação de produto? Os custos são reduzidos de mudança de fornecedor ou de marca? Quais são as barreiras de saída elevada? Então, essa é a minha base de análise das minhas 5 forças de Porter. E com base nessa começo dessa análise, dessas 5 forças de Porter, eu vou refletir como que a minha empresa está posicionada, como que a minha empresa está frente a esses concorrentes e como que eu analiso.
Então, vamos pensar assim, como que eu posso, dentro da minha organização, me posicionar estrategicamente? De que maneira que eu realizo essa empreitada? É respondendo a alguns questionamentos com base nesse modelo. Então, a primeira pergunta é, como que eu estou frente aos meus concorrentes? Então, a partir daí, a gente começa a analisar. Então, o que nós temos aqui? Rivalidade entre os meus concorrentes. Qual o grau de rivalidade? Porque ele é o centro, né? Então, eu vou começar sempre pela rivalidade entre os meus concorrentes. Qual o grau de rivalidade entre os concorrentes? Como os concorrentes se comportam? Eles brigam por preço ou eles estão brigando por qualidade? Como eles se diferenciam um do outro? A partir do momento que eu respondo esse questionamento, eu vou analisar aqui meu poder de barganha com o fornecedor. Então, o que eu tenho? Qual o grau de dependência que eu tenho do fornecedor em relação à exclusividade para me fornecer meus produtos, fornecer o que eu preciso? O fornecedor, ele depende da sua compra, porque a gente tem fornecedor que ele vai olhar assim, não. É tão pequeno esse valor que você me oferece que eu não preciso de você. Existem casos em que existe duas empresas na mesma rua. Uma compra um valor X alto e a outra com um valor muito baixo. Aí eles olham assim, olha, nem vou perder tempo ali de uma hora, 2 horas vendendo. Então eu prefiro vender para outra empresa. Então, qual é o poder? O fornecedor vê você como importante para aumentar a receita dele ou ele te vê como descartável? Então, temos que analisar esses fatores também. Entre outros, vamos ver? Então, nós temos que analisar também aqui, com relação aos nossos fornecedores, como que os custos elevados, se eu mudar para um fornecedor, vai compensar? Qual é o custo? Então, o que eu tenho exatamente aqui de frente? O poder de barganha dos meus clientes. Então, o que eu tenho que analisar? Qual o poder de negociação desses meus clientes? Então, esses clientes, quando não houver poucos clientes, se tem poucos clientes ali, o poder acaba sendo maior, mas se tem muito cliente, acaba invertendo. Então, poucos clientes, eles concentram as grandes quantidades de compra. Quais clientes que compram mais? Quais clientes compram menos? Qual o poder de negociação do cliente? E que existe muitos concorrentes iguais e semelhantes. Então, quando eu tenho muitas empresas que podem oferecer produtos substitutos ou novos entrantes, como que esses clientes vão se comportar? De que maneira que eles vão se posicionar? Em contrapartida, eu tenho aqui a ameaça de novos entrantes. Então, a ameaça de novos entrantes, eu tenho que analisar o quão difícil é entrar nesse setor. Então, como que acontece a regulamentação, a legislação, os alvarás, as licenças são fáceis de adquirir? É fácil? Qual é o capital necessário para entrar no seu setor? É um capital baixo ou um capital elevado? Qual é o custo, né, de um cliente que ele tem para migrar, nesse caso? O custa caro fundar uma empresa? Qual o valor que tem para fundar uma empresa? Se eu tenho aqui novos entrantes, eu tenho que analisar a ameaça dos meus produtos substitutos. A ameaça de produtos substitutos é aquele produto que pode substituir direto ou indiretamente o seu produto. Ou, muitas vezes a gente tem que analisar também se o custo-benefício desse produto é melhor, a loja do produto fica próximo para substituir. Então, nós temos casos de produto substituto que às vezes não é direto, mas é tão importante quanto. Então, vamos analisar a seguinte situação. Dia das Mães, uma datas mais comemorativas. Você não tem produtos que concorrem diretamente para substituição, mas se você pensa em dar um sapato para sua mãe, você pode trocar por uma calça. E aí tudo vai depender das distâncias também que estão essas lojas, do custo-benefício, quais as vantagens. Então não é um produto, se a gente for pensar diretamente, um sapato não está concorrendo com uma calça. Mas para presentear numa situação de Dia das Mães, aí sim, ela acaba se tornando produtos substitutos que concorrem ali, porque você pode trocar o sapato por uma calça, por uma camisa, por uma blusa, por um chocolate, ou por itens de perfume, higiene pessoal. Então, tem ali substituição. Então, você fala, se eu não der esse produto, eu vou dar esse, posso esse. E aí, o que vai diferenciar vai ser o valor e o custo-benefícios desses produtos. É assim que a gente consegue analisar as 5 forças de Porter. Resolvendo a nossa SP, né? Nós vamos partir da análise estratégica em marketing.
como que eu faço uma análise estratégica em marketing? De que maneira que eu desenvolvo? Vamos ver o desafio da Cida? Então, qual seria esse desafio neste momento? A Cida precisa desenvolver e auxiliar ali nas análises ambientais. De que maneira que eu posso fazer essa análise ambiental de mercado para a elaboração de um planejamento e, a partir desse planejamento, desenvolver um plano de marketing? Eu tenho que responder alguns questionamentos. O novo negócio possui força suficiente para abraçar essas oportunidades? Então, quais são essas oportunidades que eu tenho? O setor oferece muitas ameaças, então quais são essas ameaças que esse setor oferece também? Então vamos resolver esse desafio. Então o que nós temos? A Cida, ela precisa desenvolver uma análise ambiental. Essa análise ambiental do seu negócio, ela precisa utilizar as ferramentas da análise PEST, da análise SWOT e das 5 forças de Porter. Então a Cida, ela precisa ali planejar e elaborar o seu planejamento de marketing e analisar essas ameaças que tem o seu negócio e também as oportunidades. Então, desenvolvendo a sua análise PEST, vai ficar da seguinte maneira: saber quem toma a decisão, quem é o responsável de tomar essa decisão e analisar as consequências dessa decisão, qual é o comportamento desse segmento, quais são as opiniões dos consumidores, o que os consumidores desejam, o que eles gostam, o que eles não gostam, qual o tipo de relacionamento que é esperado, quais são as formas de mensuração de controle de estoque que ela vai utilizar, quais vai ser essas ferramentas para ela mensurar esse estoque, para que ela não tenha produtos muito próximo da validade e também, ao mesmo tempo, ela não mantenha um estoque exacerbado de um tipo de produto mais e menos de outro. Quais são o atendimento de caixa que vai realizar, qual o monitoramento das redes sociais, e então ela vai fazer essa análise que tem no mercado. Com base na SWOT, ela vai analisar o seguinte: quais são as oportunidades que esse mercado oferece? Ele oferece crescimento de mercado porque tem uma população que está envelhecendo. Nós sabemos que atualmente no nosso país estão cada vez mais as pessoas envelhecendo e nascendo menos. Quais são as ameaças que tem? Então, enquanto que eu estou falando de oportunidade e ameaça, eu estou falando do ambiente externo. Então, ele tem uma concorrência muito forte de grandes empresas que são redes de farmácias que podem se voltar para esse setor. Quais são as forças e as fraquezas? As forças e fraquezas, ambiente interno. Então, qual o diferencial que ela vai desenvolver por trabalhar com genéricos? Quais são as forças, as fraquezas que ela pode ter? Baixo capital de giro ou mesmo uma marca fraca, porque ela está iniciando nesse mercado. Então, se ela está iniciando nesse mercado, ela tem que saber que ela vai começar de maneira mais fraca. Com base nas 5 forças de Porter, nós vamos analisar a ameaça de novos entrantes, né? Então, quando eu vou analisar a ameaça de novos entrantes, o que acontece? No caso desse setor, é um acesso mais dificultado, devido ao alto investimento de estoque, aluguel, funcionário, especialista, alvará, licenças. Então, não é um setor muito fácil de entrar. O poder de barganha dos clientes, nesse caso, ele é considerado mais razoável, já que os medicamentos são indispensáveis a toda a população, independente da faixa etária, mas nós temos a vantagem no caso da população estar envelhecendo. A rivalidade entre os concorrentes, nesse caso, é uma rivalidade muito alta que nós precisamos levar em conta, devido ao grande número de varejistas que existe. Então, nós temos que focar num diferencial, ter algo exclusivo, algo único, que pode ser o atendimento a esse cliente, que pode ser a forma de abordagem, formas de pagamento. O poder de barganha dos fornecedores, no caso, ele já é mais razoável. Por quê? Por conta da força desses varejistas que tem. E as ameaças de produto substituto não é uma ameaça tão alta, já que outros remédios surgirão, mesmo que novas formas de cura, que não é somente o genérico. Então, nós podemos pensar numa medicina mais alternativa. Então, a gente tem uma ameaça de produtos substitutos num primeiro momento, que vai acontecer ali, ela acaba não sendo tão alta, porque nós temos um custo para analisar, nós temos todas umas
estratégias que a gente tem que levar em conta. Então, o cenário da empresa da Cida, basicamente, ficaria deste modelo. A partir dessas análises, ela vai tomar novas decisões, fazer novas análises para ver se é vantajoso realmente entrar nesse negócio, entrar neste mercado, ou mesmo seria mais fácil desinvestir. Ela falou assim, não, nesse momento não acho mais interessante inserir nesse mercado. Por isso que nós temos que fazer todos esses tipos de análise. E agora eu pergunto para você, quais são as variáveis externas que mais podem influenciar os negócios neste momento? Eu vou dar um tempo agora para você refletir quais são essas variáveis que podem influenciar esses negócios. Nós temos neste momento diversas variáveis externas que podem influenciar o nosso negócio, mas uma das que mais causa impacto ainda no nosso país são as variáveis econômicas da questão da tributação, porque nós temos que cumprir, honrar os nossos compromissos, mas ao mesmo tempo nós temos uma tributação muito elevada. Então, dentro dessas variáveis, nós temos que considerar essas variáveis políticas de tributação, que acabam encarretando, fazendo com que a nossa empresa tenha uma carga tributária muito alta. Então, por isso que a gente utiliza até o termo, né, carga, né? Porque nós estamos carregando esse peso. E aí poderia simplificar a forma de tributação. Temos outras, daí nós temos que analisar sobre nichos, sobre regiões. Pode ser uma variável legal, pode ser uma variável ecológica, uma variável ambiental. E aí, mas nós temos que considerar essas variáveis e qual que está influenciando a nossa empresa nesse momento. Mas uma que atinge de forma geral todas as empresas são as variáveis
da questão da tributação. Isso tem um impacto muito grande para toda a organização. Então, seja ela pequenininha até a mais alta, ela tem essa responsabilidade fiscal para lidar, que faz com que a empresa tenha uma carga muito forte para trabalhar e ainda ela trabalha muito tempo com relação para cumprir ali as suas obrigações fiscais e legais. Visão baseada em recursos e avril. Ou alguns vão chamar também de verril. Então vai depender da forma do autor e de quem está falando. O que acontece? Quando eu vou pensar numa visão baseada em recursos, eu vou analisar os recursos na qual eu vou utilizar e os recursos na qual eu tenho disponíveis. Quais são os meus recursos que toda organização tem? Não importa se ela é pequenininha até mais alta. Ela tem recursos tangíveis e intangíveis. Daí você vai falar para mim assim, mas a minha empresa pode ser totalmente no e-commerce. Ok, mas algum lugar vai estar lá guardado esse estoque, algum lugar, e se ela for uma prestadora de serviço, você vai ter equipamentos, como um computador, que é um recurso tangível que você consegue pegar, você consegue tocar. Então, você tem, sim, mesmo que os recursos tangíveis sejam pequenos, ainda existe. E não temos como falar que uma empresa que não tem nenhum tipo de recurso tangível, todas elas têm, seja um smartphone, seja um computador, sejam os menores recursos possíveis, mas tem. Vamos ver como que é composto o nosso modelo baseado em recursos. Nessa visão, a gente vai pensar nas estratégias a partir dos recursos na qual a empresa tem. Então, os recursos tangíveis e intangíveis, quais são os meus recursos tangíveis? Máquina, tecnologia, imóveis. Meus recursos intangíveis, pessoas, a marca, a qualificação dessas pessoas, a confiança do cliente. Eu vou somar com a minha análise de competência. O que é minha competência? Lembrando lá do chá. Lembrando do meu chá, competência, habilidade e atitude. Então, o que eu tenho? Minha competência é saber. A minha habilidade é saber fazer, a minha atitude é de executar. Então, quando eu olho um plano de marcha, eu sei fazer um plano de marcha. Minha habilidade e ali eu não só olhar, mas eu sei como faz ele. E aí a minha atitude é executar. Então, como que eu executo esse plano de marcha? E a partir do momento que eu analiso meus recursos internos que eu tenho, internos e as minhas variáveis e meus tangíveis e intangíveis, somado com a minha análise de competência, eu vou criar vantagem competitiva na minha empresa. Se eu crio vantagem competitiva, eu tenho um diferencial. Eu tenho algo a mais que os meus concorrentes não têm. Se meus concorrentes não têm, eu estou na frente. E essa minha visão baseada em recursos, eles consideram apenas os meus recursos internos. Então, eu tenho que analisar as vantagens que eu posso ter a partir das oportunidades, elas não devem ser totalmente consideradas. E tem como ponto central o reconhecimento dos recursos organizacionais para criar uma vantagem competitiva sustentável. Então, o que eu tenho que analisar? Eu tenho que analisar os conhecimentos, as minhas rotinas operacionais, as habilidades, o know-how, para criar um recurso mais valioso para a minha organização. A partir desse momento, eu começo a entender o que eu tenho de valioso na minha organização para desenvolver o meu verril ou o meu vril. O que acontece? Tem coisas que a gente precisa responder alguns questionamentos para que a gente possa analisar e falar assim, como que eu tenho um diferencial? Então, vamos analisar. Pensando numa garrafinha de água. Eu tenho garrafinhas de água que custa de R$1 até R$1.200 aproximadamente, na verdade é R$1.183,75 hoje seria esse valor. Por uma garrafinha de 750 ml, não é nem 1 litro. Aí você fala assim para mim, mas por que tem essa diferença tão grande? Então nós temos garrafas de água ali de 750 ml, 500 ml a partir de R$1, aonde ela tem uma tecnologia que é facilmente copiada, é uma tecnologia que todo mundo consegue desenvolver.
Já na água da Filico, ela é uma água diferenciada, é uma água que é coletada num ponto muito difícil dos Andes, que nasce ali na Cordilheira dos Andes. Então, só o fato de coletar essa água já é mais difícil, por isso que ela custa esse valor. E você não vai conseguir encontrar essa água em qualquer lugar, você só vai encontrar essa água lá, na Cordilheira dos Andes. Então, seria a mesma coisa da água-voz, que a gente tem uma diferença ali, se a gente for considerar uma água-voz para 750 ml, você vai estar pagando em torno de 20 a 30 reais, que é uma água que é considerada uma das águas também mais puras do mundo. E, enquanto que nesse valor, você pode encontrar galões custando isso. 5 litros, que aí você consegue comprar. E se não contar um de 5 litros, você vai pagar muito mais barato. Mas, para quê? Uma pessoa compra água de R$1 e uma pessoa compra uma água de R$1.200, ela tem que perceber o valor. O valor não é que eu falo, não é o que você fala, é o que a pessoa percebe. Uma pessoa pode falar assim, mas é tudo água. Para aquela pessoa que paga uma água de R$1.200, vai falar assim, não, é uma inspiração. Essa água me deixa mais motivado, mais energizado. E a empresa trabalha isso. Então, vamos ver como que a gente pode formar a nossa tabela do RIL? Então, ela ficaria basicamente o seguinte. Essa metodologia, ela foi criada por 2 professores, né, o J.B. Barney e o W.S. Hesley, e o objetivo é realizar uma análise interna para potencializar as vantagens competitivas. Por isso, nós temos competitividade, então você vai analisar que cada um dos itens são competitividade, aparece ali como resultado. E o que nós vamos analisar? Qual é a vantagem competitiva que é sustentável, que é duradoura, que vai acontecer a longo prazo? Para isso, eu tenho que responder alguns questionamentos. Que questionamento é esse? Tem valor? O valor está na capacidade em explorar uma oportunidade ou mesmo neutralizar uma ameaça. E se tem valor, ele está atrelado à percepção do cliente. Se eu não identifico valor, então acaba sendo uma desvantagem competitiva. No caso, se ela tiver valor e ela também tiver raridade, o que é raridade? Toda vez que eu estiver falando de raridade, eu estou falando de escassez, de exclusivo. Quanto mais exclusivo ou mais escasso é o recurso, no caso dessa água dos Andes, que só existe nos Andes, a gente vai ter sempre um número pequeno de empresas que pode controlar, que pode competir. Então, essa raridade, muitas vezes, ela está ligada a um determinado ponto no tempo e não para sempre. Os computadores, durante um tempo, foi muito raro, agora já não é mais. Então, a partir do momento que eu vou analisar essas variáveis aqui, tem valor? Sim, mas é raro? Não. Eu vou considerar uma igualdade competitiva, ou seja, é páreo, é similar. Qualquer empresa é semelhante às demais, então não tem uma diferença. Agora, se ela tem valor, ela tem raridade, e aí eu começo a analisar se ela pode ser imitada. É importante que a empresa tenha recursos difíceis de ser imitado, e é porque ela para garantir a sua vantagem competitiva sustentável. Ou seja, só uma empresa possui essa tecnologia, só uma empresa consegue desenvolver. Geralmente, de recursos difíceis de serem imitados, nós temos no campo farmacológico, então é muito mais fácil no campo farmacológico. E as empresas que querem desenvolver ou imitar, o custo é tão alto para desenvolver que é difícil para essas empresas. E a gente tem que analisar também, a empresa tem organização? A empresa ela está apta a explorar esse recurso? Ela está organizada? Qual é o máximo de potencial competitivo de recursos que ela tem? Então eu tenho que responder, tem valor, tem raridade, é difícil de imitar e tem? A organização é capaz de explorar? A partir do momento que eu vou respondendo cada um desses questionamentos, fica o seguinte, se não tem valor, é uma desvantagem competitiva, ou seja, somente uma desvantagem. Se tem valor, mas não tem raridade, é difícil de imitar, é fácil de imitar, a organização também não está preparada, eu tenho uma igualdade competitiva, porque todo mundo vai conseguir fazer logo e a empresa é simplesmente mais uma no mercado. Agora, se tem valor, ela tem raridade, mas ela consegue ser imitada, porque é difícil de imitar?
Não, é fácil de imitar. A empresa está preparada? Também não. Então, a gente tem uma vantagem competitiva temporária, porque em pouco tempo vários vão copiar, então terá paridade logo. Geralmente, a gente consegue ver isso muito rápido em aplicativos, né? A partir do momento que saiu o Uber Eats, aí saiu o iFood, daí foi saindo outros aplicativos atualmente. Agora, se tem valor, tem raridade, é difícil de imitar e a empresa não está preparada, então o que nós temos? Nós temos uma vantagem competitiva não aproveitada. Então, essa vantagem competitiva, ela não está, ela está no caso temporária. Agora, se ela tem valor, tem raridade, ela é difícil de imitar e ela tá a organização está pronta, eu tenho uma vantagem competitiva de longo prazo. Por isso que nós temos grandes diferenciais com relação a preço de águas, de produtos, a outras variáveis. Ciclo de vida dos produtos e matriz BCG. O que eu preciso entender sobre esse ciclo de vida de um produto? Eu tenho que pensar que todo produto, ele começa, ele se desenvolve e ele morre. Só que tem produtos que ficam muito tempo no mercado. Então, se a gente for analisar um salame, o salame, acredito que ele foi desenvolvido no ano 500. Leite condensado, 200 anos atrás. Para ser mais exata, ali existe uma divergência exatamente se ele foi desenvolvido nos Estados Unidos, se ele foi desenvolvido na Europa. Mas o leite condensado está quase há 200 anos no mercado. E ele ainda ele não está na fase de declínio. Pensa numa festinha, pensa em algum doce que não utiliza o leite condensado. A maioria da população brasileira gosta muito de leite condensado, apesar de existir várias críticas por ele ser muito doce. Mas ele ainda está na sua fase de maturidade, ele não está em fase de declínio. Mas nós temos outros produtos, sim. Fica muito mais fácil a gente visualizar com relação aos carros. Você já reparou? O carro em si, o objeto carro, a gente continua utilizando. Ele não entrou em declínio, como outros meios de transporte já entrou. Mas no caso, é muito mais difícil você ver uma pessoa utilizando uma charrete, utilizando uma carroça. Encontra-se, mas as pessoas preferem ter um carro. Entre você falar assim, vou comprar uma carroça ou vou comprar... Mesmo porque você tem que cuidar do animal. Ou vou comprar um carro. A pessoa acaba ali optando pelo carro. Então, nós temos que analisar qual é o ciclo de vida desse produto. O que acontece? Nos carros, você pode reparar, troca sempre de modelo. Passa um tempo, troca de modelo. Passa um tempo, troca de modelo. Vamos ver como a gente pode trabalhar esse ciclo de desenvolvimento do produto? Então, o ciclo de desenvolvimento do meu produto, eu posso analisar da seguinte maneira. Eu tenho, por um lado, as vendas e o lucro, e, por um outro lado, o ciclo com relação desse produto com base no tempo. Então, eu tenho aqui a fase de introdução desse meu produto, que é quando o produto está entrando no mercado, ele tem baixas concorrentes, baixo também lucratividade, ele está entrando nesse mercado. Pode reparar aqui, ó, ele está começando. Do mesmo jeito que as vendas aumentam, o lucro também aumenta. Na fase de crescimento, nós temos aquela fase mais de aceitação. Nessa fase que a maioria da população já quer consumir aquele produto. Aqui na fase de maturidade, se nós formos analisar, nós estamos aqui, continua crescendo, chegamos no ápice, aí começamos o declínio. Então, nessa fase de maturidade, ela pode durar muito tempo. E aí nós temos o quê? A fase de declínio, que é a fase de retirada desse produto. Então, o ciclo de vida de um produto é um conjunto de fases que a gente vai analisar esse produto conforme ele está acontecendo em cada uma dessas fases: introdução, crescimento, maturidade e declínio. E tudo vai depender da inovação, do mercado. Então, vamos pensar assim, a Kombi. A Kombi foi lançada no final da década de 50 e ela durou até 2013. Ela vendeu mais de 2 milhões de Kombi. Ela é baseada no chassi do Fusca. Quando o Benetton desenvolveu ela, ele analisou e falou assim, nossa, o Fusca é resistente, vou desenvolver um outro carro de carga para atuar no mercado. E aí ele é baseada no Fusca.
ela só saiu do mercado em 2013 porque ela ficaria muito caro na legislação brasileira colocar o airbag. Então ficava tão caro que eles simplesmente retiraram ela do mercado, que compensava mais. Então ela teve o seu período de crescimento ali, começando, ela foi lançada em março de 1950, e aí ela teve seu desenvolvimento, e aí teve um momento que teve retirado do mercado porque ficava muito caro. Não significa que ela ainda não seria utilizada, mas não compensava mais para a empresa e sabia que não ia vender mais. Então vamos trabalhar, entender como que a gente pode desenvolver a matriz BCG? A matriz BCG, a gente já vai partir da análise de crescimento de um setor. Então, a matriz BCG ela foi desenvolvida pelo escritório de consultoria Boston Consulting Group. Ele vai analisar o crescimento do setor e com base na sua participação e organização do mercado, do seu market share. Então, ele vai permitir que a empresa reveja seus investimentos, vá analisar os seus portfólios de produto, compare seus produtos e as unidades de negócio também. Então, ele vai fazer um comparativo com todos os seus produtos, desenvolva e faça a escolha da melhor estratégia e estude tendências. Então, de que maneira que vai ficar a nossa matriz BCG? A nossa matriz BCG ela é analisada com base no crescimento do mercado e na participação relativa que a empresa tem dentro desse mercado. Então, o crescimento do mercado pode ser baixo ou pode ser alto. E a participação também pode ser alta ou pode ser baixa. O que nós vamos analisar? Quando está aqui no abacaxi, ou você vai encontrar também animal de estimação, quando eu falo assim, ó, vamos descascar um abacaxi, já estão pensando em algo negativo, em algo que não é bom. Então, vamos pensar, a pomada minâncora é uma pomada que foi muito utilizada, mas hoje ela pode ser um abacaxi para a empresa e a empresa vai ter que decidir se ela reinveste para lançar de maneira diferente ou tira esse produto do mercado, ou seja, ela elimina esse produto. No caso da Granada, dos produtos da Granada, o que eles fizeram? Eles reinvestiram. E aí, de abacaxi, se tornou um produto em questionamento. Mas isso a empresa tem que rever se é interessante. Os produtos já em questionamento é exatamente isso. Se eles vão se tornar uma estrela, um produto que vai estar num crescimento alto do mercado, uma participação alta e vai gerar bastante receita para a empresa. Então, como exemplo, nós podemos definir o Nesquik, que é um produto que é considerado atualmente em questionamento. Então, quando a gente está em questionamento, ele pode tanto virar um abacaxi e sair do mercado, ao mesmo tempo ele pode virar uma estrela. Os produtos estrelas são produtos que, como nesse café, ele já tem uma participação no mercado, ele já gera uma receita, e aí ele tem que analisar como que esse produto está se desenvolvendo. E a vaca leiteira, quando a gente pensa em vaca leiteira, ele tem um crescimento baixo, mas a participação do mercado é alta. A gente pode falar Kit Kat, Coca-Cola. Ninguém questiona um produto da Coca-Cola, a Coca-Cola em si. A Fanta pode ser um questionamento, a Sprite pode ser, mas a Coca-Cola em si não, porque ela gera muita receita ainda para a empresa. Matriz Ansoff e matriz GE. Como que a gente tem que analisar essas matrizes? Como que elas foram desenvolvidas? Porque a base dessas matrizes é analisar o mercado. Como que esse mercado está posicionado? Então, vamos ver como que nós podemos trabalhar? Na matriz Ansoff, o que nós temos aqui? Nós temos que analisar duas variáveis. As variáveis do produto e as variáveis do mercado. Então, na matriz Ansoff, nós temos a seguinte situação. Se esse mercado é atual ou esse mercado é novo, ou se o produto é atual ou o produto é novo. Então, vamos pensar assim. Eu vendo cachaça. Eu vendo aonde cachaça? Eu vendo aqui no Paraná. Então, eu quero aumentar a minha participação nesse mercado, eu quero vender mais. Olha, eu já estou vendendo aqui no Paraná e eu vendo aqui no norte do Paraná, mas eu quero vender no Paraná inteiro. Então, eu conheço o meu produto, eu só vou aumentar aqui minha penetração de mercado. Ou eu posso
também, no caso, eu desenvolver o desenvolvimento de um produto no mercado atual. Ou seja, eu já vendo aqui no Paraná a minha cachaça, mas eu resolvi vender vinho também. Então, nas mesmas cidades, no mesmo local onde que eu vendo a minha cachaça, eu resolvi vender vinho. Ou senão, eu posso trabalhar num mercado novo, eu vou desenvolver um novo mercado. Então, se eu estou trabalhando aqui no Paraná com a minha cachaça, eu vou pegar essa cachaça e quero desenvolver lá em São Paulo. Eu conheço o meu produto. O meu produto aqui eu já conheço, mas o mercado para mim é totalmente novo. Eu não conheço como que eu vou vender esse produto lá em São Paulo. Então eu vou chamar de desenvolvimento de mercado, porque eu conheço o meu produto e só tenho que desenvolver o mercado. E quando eu tenho um mercado novo e também tem um produto novo, vamos colocar que eu quero vender refrigerante, que eu quero vender em Minas Gerais. Então, eu vou trabalhar a minha diversificação. É esse termo que a matriz Ansoff chama, porque eu estou testando um mercado, também estou testando um novo produto. Então, o que eu tenho? Se eu conheço o mercado e eu conheço o meu produto, eu só vou expandir. Se eu estou trabalhando com o mesmo produto, só vou aumentar o mercado, ou seja, eu só estou tirando a minha cachaça que eu vou vender aqui no Paraná e estou incluindo São Paulo. Ou eu já tenho o meu mercado que eu atuo aqui no Paraná, mas eu vou incluir um vinho. Se eu não conheço nem o mercado e nem o meu produto, é diversificação. Essa é a maneira que a gente trabalha a matriz Ansoff. Já a matriz GE, matriz da General Electric, que foi desenvolvida por eles foi desenvolvida a partir da consultoria da MK Kinsey. Então, você vai encontrar algumas vezes também falando da MK Kinsey. E ela vai estudar, ela vai analisar ali os produtos ou mesmo as unidades de negócio. O que aconteceu para desenvolver essa matriz? A General Electric, o que ela tinha? Ela tinha 150 unidades de negócio. E ela estava ali, ele falou assim, eu não consigo desenvolver as estratégias da minha empresa. Eu não consigo saber quais áreas essa empresa investir, quais produtos, como fazer. Aí contratou a McKinsey e falou assim, olha, eu não estou conseguindo fazer isso. Aí eles analisaram, pensaram. Aí eles viram que a matriz BCG era bem interessante, mas não ia conseguir atender o que a General Electric estava pedindo. Aí eles foram e desenvolveram essa matriz, que chamaram de matriz General Electric, mas você vai encontrar também como matriz GE-MKs. O que acontece? Eles fizeram uma evolução da matriz BCG e a partir dessa evolução, eles vão analisar os seus portfólios, suas unidades de negócio. Então, imagina que uma empresa tem várias empresas, então ela vai analisar cada uma do portfólio de cada uma dessa empresa, mais o mercado que essa empresa está inserida e as oportunidades que ela tem. Então, vamos ver essas variáveis e como que nós podemos trabalhar? Então, você pode optar ali em responder mais de um dos pontos fortes e desenvolver estratégias de crescimento e realocar recursos para poder tomar decisões estratégicas. Então, como que ficaria assim? A matriz. Ela também é conhecida como matriz de força de negócio ou matriz da atratividade. Então, nós vamos analisar qual a atratividade da indústria baseado na sua força de negócio. Então, ele vai analisar crescimento, ele vai analisar poder de investimento, qual é a potencialidade que cada um desse setor tem e vai classificar entre baixa, média e alta. E a partir dessas unidades ou mesmo produto que vão ser analisados, nós vamos colocar dentro dessas caixinhas. E o resultado que vai oferecer é o que deve ser feito. Então, vamos analisar. Se eu tenho uma atratividade da indústria baixa e também a força do negócio é baixa, ou eu tenho que parar de investir e tenho que colher. É no caso da Kombi. Se a Kombi ela ficaria muito cara para ser produzida e a chance das pessoas comprar aquele furgão era baixo, então a melhor coisa que foi feita foi desinvestir. Se eu tenho uma atratividade da indústria média e uma força de negócio em média, então eu tenho que analisar se eu vou criar novas estratégias e uma expansão que seja limitada
afetada ou eu só vou ficar colhendo para que ela se torne uma zona de perigo. Eu vou colher até onde que dá. Se eu estou já no meu campo, que eu tenho uma atratividade alta e ao mesmo tempo a força de negócio também ela é alta, eu vou fazer aqui um investimento, mas eu vou analisar se esse investimento, se a atratividade do negócio ela for alta e a força desse negócio for baixa, eu vou analisar esse investimento. Se o investimento for seletivo, vai ser cauteloso. Se a atratividade for média e com base também nessa força de negócio média, eu também, se for médio, eu vou rever esse investimento, vou ser mais cauteloso com ele. Agora, se eu consigo ter uma atratividade da indústria baixa, mas um investimento alto, eu também estou no meu campo amarelo. Agora, se eu tenho de alta para média, eu já estou considerando que é um investimento seguro. Ou se média para alta, eu estou tranquilo. Agora, se ela é alta, é investimento prioritário. É ali que a minha empresa tem que investir. É ali que a minha empresa tem que seguir. Então, eu consigo definir aonde a empresa pode investir e aonde que a empresa não deve investir. E eu revejo esses cálculos. Compreendendo as vantagens competitivas do negócio. Então, o que eu tenho como desafio? Eu tenho que auxiliar a Cida e ela tem que compreender as vantagens competitivas do seu negócio a partir dos recursos que ela tem disponível ali. Então, o que ela vai analisar neste momento, a Cida? A Cida, ela ainda deve ajudar, a gente vai auxiliar ela no empreendimento com as análises estratégicas a partir das matrizes que nós estudamos. Então, nós temos aqui como desenvolvimento, qual é a vantagem competitiva da Cida? A Cida ela tem uma vantagem competitiva de segmentação e nicho de mercado no campo dos genéricos. E seus concorrentes, eles não têm o mesmo poder de barganha de compra dos negociadores. A probabilidade é que não. Mesmo porque o volume de compra será sempre maior do que a da concorrência. Uma vez que o foco dela é exclusivamente os genéricos. Então, ela não vai trabalhar com outros remédios, somente com os genéricos. Então, os produtos que a Cida vai utilizar com base no VRIO vai ser o seguinte: o valor. O valor, ele tem que ser reconhecido pelos produtos devido à sua importância, que é o quê? Os medicamentos. O medicamento é um valor muito grande. É difícil imitação? Então, devido à patente, devido aos laboratórios, os estudos, as pesquisas, sim, ele é difícil. A raridade aqui, ela é gerada pela existência dessas patentes, dessas licenças, desses estudos, e na questão da organização, ela acaba não tendo, porque ela é prejudicada, porque ela está começando o seu negócio. Então, ela ainda vai precisar de muitos ajustes e adaptações. Então, com base no nosso VRIO, analisando, nós estamos nessa categoria aqui, ó. É uma vantagem competitiva temporária, não aproveitável. Ela não é uma vantagem competitiva de longo prazo, porque a organização não está preparada neste momento. Com base no ciclo de vidas do produto, nós estamos falando que o produto genérico, depois dessa regulamentação em 1999, os genéricos estão nessa fase de maturidade. Então, eles têm ainda um grande, não chegaram ainda no seu ápice e nem no declínio. Então, não conseguimos definir quantos anos que eles vão ficar nesse período aqui de venda, mas eles ainda estão num período de gerar grandes lucros. Com relação à matriz BCG, nós temos a participação relativa que ela tem no mercado com relação o crescimento. Como é produtos genéricos, os produtos genéricos eles se encontram em fase de questionamento, porque é um mercado em crescimento, a gente sabe que esse mercado está em crescimento, só que ela tem atualmente uma baixa participação no mercado. Então, ela acaba posicionando o negócio dela em questionamento. Esse cenário ele acaba sendo exigido e vai acontecer por causa dos investimentos que a Cida tem que fazer e os retornos acabam sendo baixos. Então, a gente vai classificar aqui na questão de questionamento.
Com relação à matriz ANSOF, nós vamos trabalhar duas vertentes. Nós vamos trabalhar a penetração de mercado e desenvolvimento do produto, porque a empresa ela ainda precisa de uns esforços para aumentar as suas vendas, pois o mercado, esses negócios atuais, então nós temos aqui essa penetração de mercado, onde ela vai crescer nesse mercado atual, mas ela também tem que desenvolver esse mercado. Então, ela vai trabalhar promoções, atrair recursos para curto prazo. Então, toda vez que a gente está pensando ali em estratégias, nós vamos pensar em estratégia de penetração de mercado e desenvolvimento de mercado. A gente vai ter que trabalhar um sistema de distribuição mais agressivo, fidelidade dos clientes. E com relação à matriz da General Electric, que fase que ela está? Como ela tem uma atratividade da indústria alta, mas uma força de negócio média, ela se encontra no momento de investimento seguro e de crescimento, porque ela tem essa força do produto que é considerada média. A atratividade da indústria é alta, mas o setor está se desenvolvendo ainda. Então, nós temos que considerar esses dois elementos que vai desenvolver essa empresa. Então, como que a gente pode trabalhar? De que maneira que a gente pode desenvolver? No caso da CIDA, nós traçamos um panorama em cima das estratégias e, a partir dessas matrizes, desenvolver novas táticas, desenvolver novas estratégias para saber como que a gente desenvolve a nossa empresa. Quais setores da sua região estão apresentando possibilidade de crescimento de mercado? Reflita sobre essa variável, sobre esses setores e que eles podem crescer. Faça uma reflexão sobre essas empresas. Quais empresas que estão mais crescendo e também quais empresas que às vezes não estão apresentando crescimento. Então, quais são as variáveis que podem estar apresentando crescimento no momento? Quais setores que estão crescendo na sua cidade, na sua região? O que nós temos que observar? Os nichos de mercados que muitas vezes não são explorados. Então, nós temos, no questão, setores na qual as empresas simplesmente de grande porte olham e falam assim, não são tão interessante neste momento. Nós podemos analisar o quê?
quais são as variáveis que vão influenciar esse negócio? Qual a possibilidade de crescimento? Quais áreas? Então, vamos partir da ideia. É da área de alimentação? Então, vamos analisar os setores de alimentação, como que eles estão no momento. Vamos analisar os setores de transporte. Como que é o setor de transporte na sua cidade? Porque nós temos cidades de vários portes no país, então, enquanto que uma está saturada numa área, a outra não está. Na prestação de serviço, como que está acontecendo a prestação de serviço? E você vai classificando cada uma dessas e vai analisando. A partir do momento que você vai analisando essas variáveis, você pode analisar e perceber ali que existe um nicho de mercado não explorado. Então, nós temos ali, a partir do momento, uma queda inicial nos setores de serviços e de comércio, mas nós podemos explorar outras formas de comércio, que não vai ser somente o comércio tradicional. E nós podemos retomar outras estratégias. Então, assim, a partir do momento que a gente tem que analisar, será que as pessoas não querem comprar também nos seus momentos de descanso? Então, às vezes ela trabalha exatamente no horário do comércio, será que não podemos explorar outros tipos de venda? Então, vendas por sacolas, vendas por diretas, ou mesmo oferecer um horário diferenciado, que não seja aquele horário fechado e exclusivo? São variáveis que nós podemos analisar para pegar o nosso crescimento de mercado. E agora, o nosso recapitulando. O que nós estudamos, o que nós abordamos? Nós começamos a entender a importância do marketing, onde o marketing ele apenas identifica as necessidades do consumidor e cria estratégias e campanhas para mostrar para ele a vantagem de criar aquele produto para satisfazer aquela necessidade que ele tem. Qual é uma das maiores necessidades que nós temos hoje? Nós temos necessidades de tempo. Nós não temos tempo. Então, nós precisamos de ferramentas, de serviços, de equipamentos que vão auxiliar e que vão gerar tempo para a gente. Esse é um dos maiores desafios que o marketing tem. Então, muitas vezes, a única coisa que ele faz, ele identifica essa necessidade. A partir do momento que ele identifica essa necessidade, ele cria estratégias para mostrar. Essa é a base. Para isso, ele vai desenvolver o quê? Ações, planos, ele vai fazer vários processos para que você consiga identificar também da maneira como ele identificou. Então, nós vamos perceber como que nós trabalhamos o marketing, foi isso que nós fizemos. Vamos ver outras variáveis? Então, nós trabalhamos o planejamento de marketing, o plano de marketing. O plano de marketing nada mais é que um desmembramento desse planejamento em ações, onde que nós vamos ter um começo, meio e fim, e a partir desse começo, meio e fim eu vou descrever quais as metodologias que eu vou utilizar, quais são as variáveis que vão me influenciar positivamente e negativamente, quais os recursos que eu vou ter, os responsáveis. Nós aprendemos também sobre a variável PEST, ou PESTEL, ou PESTAL, aonde que nós trabalhamos somente as variáveis macro externas do ambiente, diferente da SWOT, que nós trabalhamos também as variáveis internas. Então, a variável PEST serve para fazer um diagnóstico externo da empresa e a SWOT também trabalha na variável do diagnóstico interno e externo. Analisamos e trabalhamos as 5 forças de Porter, como Porter trabalhou, como que ele desenvolveu essas forças, pensando no posicionamento estratégico da empresa a partir de questionamentos que devem ser respondidos. Respondendo esses questionamentos, como que a empresa vai atuar frente a esses questionamentos. A matriz BCG, aonde nós temos uma matriz analisada 2 por 2, aonde de um lado nós temos um produto que é considerado abacaxi, que é onde ele pode sair do mercado ou mesmo ter um reinvestimento, ser relançado, para ele vai se tornar um produto em questionamento. Nós temos o nosso produto estrela, aquele que está no auge no momento e ele ainda precisa de investimento, e a nossa vaca leiteira, que eu não sei desenhar uma vaca aqui, mas então vamos colocar que isso aqui é uma vaca leiteira.
E essa vaca leiteira, ela só vai tendo os ganhos e a cada vez mais tendo somente buscando a receita e o investimento não precisa ser tão alto. E o nosso VRIO, ou VRIO, como alguns chamam, é quando nós analisamos o valor de um produto com base na sua raridade, a sua imitação e com base na organização e como que isso vai gerar vantagens competitivas para essa organização e como que ela vai poder aproveitar essas vantagens para que ela aconteça a longo prazo. Então vai ter vantagem que vai ser de curto prazo, médio prazo e longo prazo, mas toda organização busca lucro com longevidade. Se é lucro com longevidade, é lucro de longo prazo, que é uma vantagem sustentável. Foi um prazer trabalhar com você, adorei. Espero que você tenha aproveitado a aula também. Um forte abraço e até breve.